E nós tínhamos que ter um compliance, um programa que se adequasse para esse número de pessoas, para essa diversidade de conhecimento, que atingisse remotamente as nossas pessoas. Então, esse foi o grande desafio quando eu cheguei para essa posição. Olá, sejam bem-vindos a mais esse quadro Executive Talk, esse espaço que nós temos para ouvir e conhecer um pouquinho mais de executivos que têm, né, enfim, estão à frente de grandes operações. E hoje aqui com a Gabriela Castelo Branco. Gabriela, um prazer ter você com a gente. Muito obrigado por contribuir um pouquinho com o seu tempo, né? Vou pedir para você se apresentar. Entendo que você construiu quase 2 décadas de carreira jurídica em integridade também, né, em multinacionais. Passou pela Pirelli, cuidou do jurídico da América Latina, né, 1 década praticamente na Solvay. E hoje você está, entendo, há 5 anos, né, na Syngenta, chegando como Compliance Officer Brasil e hoje Head de Compliance para toda a América Latina. É um prazer ter você com a gente e fala um pouquinho sobre a sua carreira, como você chegou até aqui, né? E depois a gente fala um pouquinho sobre as iniciativas que trouxeram você até o Top 50. Ah, muito legal, Emerson. Bom, muito obrigada pelo convite, né? Super lisonjeada por ter essa chance de dividir aí com vocês essa jornada incrível, né? Às vezes muito dura, mas que trouxe, como você falou, esse momento tão importante da minha carreira. Bom, eu tenho 20 anos de carreira entre legal e compliance, né? Os últimos anos, totalmente 14 anos dedicados, quase 15, a compliance especialmente. Comecei na Solvay, como você disse, como compliance officer, e na Syngenta fui contratada como compliance officer Brasil e agora Latam. E para dizer muito honestamente, esses últimos 5 anos foram, sim, os anos que eu mais aprendi na área e que eu tive os maiores desafios da minha carreira. Muitos relacionados à complexidade do negócio do agro, né? É muito diferente a forma de atuação. Nós temos regiões remotas onde as pessoas têm níveis de conhecimento acerca do que é assédio, acerca do que é aceitável ou não, muito diferentes do que a gente tem aqui no escritório. Então, esse foi um dos grandes desafios, né? O tamanho da operação, que é de 12 a 15 mil pessoas, dependendo se nós temos trabalhadores sazonais ou não, a quantidade de terceiros e safristas. Então, temos um mix muito grande de população e nós tínhamos que ter um compliance, um programa que se adequasse para esse número de pessoas, para essa diversidade de conhecimento, que atingisse remotamente as nossas pessoas. Então, esse foi o grande desafio quando eu cheguei para essa posição. Bom, o nosso principal objetivo era, então, alcançar essas pessoas, então, integrá-las ao nosso programa, e a gente criou treinamentos e maneiras, approaches muito diferentes para os níveis que a gente estava conversando. Para você ter uma ideia, a gente desenvolveu vídeos, flyers, cartilhas, palestras, uma série de materiais, e não é tudo que funciona para todo mundo, então passamos por essa fase. E depois a gente idealizou no global, né, é uma iniciativa global, um programa que se chama Ethics Champions, que é uma iniciativa muito vencedora, porque é o que torna possível capilarizar o nosso programa. Veja que hoje eu tenho uma equipe de 4 pessoas no Brasil, mas eu cheguei sozinha, e eu tinha a missão de contaminar aí 15 mil pessoas e outras pessoas que entravam, então é praticamente impossível que eu consiga fazer isso com um time tão pequeno. E essa foi a grande jogada, né? Não só aqui no Brasil, mas nos outros países também, onde a Syngenta opera. Esse programa é extremamente poderoso e muito vencedor. A gente treina essas pessoas, elas assinam contratos de confidencialidade, porque elas são suporte tanto para a cultura quanto para a investigação de casos reportados na nossa linha, né? E por falar em linha, a outra segundo desafio era a gente ficar próximo do nosso público para que eles trouxessem os dilemas deles, né? Confiassem no anonimato, confiassem na imparcialidade, confiassem de que o programa de fato funciona, né? De helpline, de denúncias. E era um outro desafio quando eu cheguei,
E a partir dessas campanhas e principalmente das ações que nós tomamos, é que a gente ganhou essa confiança do nosso colaborador. A gente tem uma outra prática também que se chama Ethic Share, que na verdade é a gente dividir tudo o que aconteceu naquele caso em específico, omitindo nomes, omitindo locais, mas trazendo verdadeiramente o que aconteceu. Então, fulano assediou ciclano e ele foi demitido. Então a gente conta isso publicamente e as pessoas falam: "Poxa vida, usar o canal funciona verdadeiramente, está aqui o testemunho público", e os líderes têm a função de cascatear isso nos seus times. Então, é uma ferramenta extremamente poderosa, Emerson, que também fez com que a gente incrementasse cultura de uma maneira muito forte, né. E a gente vem fazendo isso progressivamente, é uma prática que não parou, que só aumentou e que traz essa confiança das pessoas em tudo que a gente faz, né. E trazendo um Maravilha. pouco mais vai lá querido, vai lá que eu já falei pra caramba. Não, sem problemas. Na verdade, é uma pergunta, né? Você abordou e atacou de frente um tema que eventualmente não é tão comum de ser mensurado, né? E levou até públicos que poucos programas alcançam, que são sites remotos e terceiros. E a grande pergunta é como? Como que isso foi feito? Ai, muito bom. E foi um quebra-cabeça, viu, Emerson? O que que a gente fez, né? A primeira coisa foi a gente mapear onde essas pessoas estavam e de quantas pessoas a gente estava falando. E a gente se uniu a uma empresa terceira de consultoria que fez um material de treinamento com um QR Code, né, e a gente usou essa mão de obra de champion para usar DDSs, né, que são diálogos de segurança, para passar isso para o nosso público interno. Então nós não conseguimos fazer isso sozinho, foram mais de 8.000 pessoas treinadas concomitantemente com essa força-tarefa. Eu estou falando de mais de 70 champions, né, no Brasil. Então são pessoas que estão nesses locais remotos, porque seria impossível que eu e meu time conseguíssemos isso. A gente criou um material padrão que o champion não teria que fazer nenhum racional em cima disso, ele apertaria um play lá e conseguiria então usá-lo. E aí, ao final, a presença era registrada por QR Code, porque qual que é o grande desafio também que hoje o compliance officer de qualquer companhia tem? Como é que ele chega num público que não tem computador? Ou que tem computador, mas que não tem habilidade para mexer num computador, né. A gente até consegue, por exemplo, disponibilizar um computador para ele, mas ele não sabe mexer, ele não tem habilidade para usar o computador ou até o celular. Celular é proibido no ambiente fabril, como é que a gente chega nessas pessoas? O desafio é gigante, Emerson, porque as pessoas ou não têm computador, ou não sabem mexer no computador, ou não podem usar um celular. Puxa vida, como é que eu vou chegar nessas pessoas, né? Então a gente fazia materiais curtos, muito consistentes, para chegar nessas pessoas através desses DDSs e com o uso dessa rede de embaixadores, de ética e integridade. Foi um golaço, né, a gente conseguiu tanto treinar todo mundo que já estava, inclusive pessoas que estão no campo, e criar um onboarding de integridade que hoje, a cada entrada desse público, ele já é treinado assim que ele chega. Então, para manter esse programa em andamento, a gente também criou esse onboarding. Excelente. Só mais uma pergunta em relação a essa pauta ainda, Gabriela. Na verdade, não é uma pergunta. Você poderia compartilhar com a gente alguns aprendizados que você teve nessa jornada? Porque o objetivo era lidar com as questões de assédio, desafio áreas remotas, terceiros e afins, né? E, obviamente, houve o uso de uma criatividade de vocês para poder executar e conseguir fazer acontecer com o programa. Para você, quais foram os principais aprendizados? Ótimo, vamos lá. Bom, o principal aprendizado é que a gente precisa desafiar o status quo todo o tempo, porque é uma coisa que funciona num momento, não vai funcionar em outro, né. Agora mesmo a gente já está sendo desafiado a fazer algo diferente do que a gente fez naquela época, em termos de materiais, em como chamar a atenção das pessoas, né, usar a inteligência artificial, então já começa por aí. O outro segundo aprendizado é, a gente treina as pessoas quando elas chegam, elas estão com um volume de informação muito grande na cabeça, muita apreensão emocional, porque estão começando uma nova função. Elas vão ver aquilo
muito en passant, aquilo vai fazer pouquíssimo significado para ela, ela está muito empolgada com a nova função, então não adianta a gente pensar que naquele momento ela vai entender o que é compliance e o que pode esperar dele, mas o dia que ela tiver um problema, é o dia que ela vai lembrar que: "Olha, eu vi alguma coisa disso na minha integração", mas não vai saber como procurar, não vai saber, ela vai lembrar muito rapidamente que ela ouviu alguma coisa. E aí qual que é o segundo desafio? É você estar presente na vida dessas pessoas, não digo todos os dias, mas ao menos semanalmente. E o que que a gente fez aqui? A gente tem um jornal semanal, que ele é cascateado também localmente, para falar de compliance nos mais vários aspectos. Então, hoje a gente vai falar de conflito de interesses, e aí exemplos muito, muito simples, né? Se você trabalha, imagina no campo, as pessoas são família, né? Não tem como a gente contratar uma pessoa e dizer assim, ó, conhecido seu, amigo seu, familiar seu não vai trabalhar aqui, porque eles indicam uns aos outros, faz parte do nosso modelo. Então, como é que eu entendo conflitos de interesses num ambiente desse? E a gente tem que trazer essas pílulas, explicar. Então, o segundo desafio é: você não pode pensar que porque você tem um onboarding e treinou essas pessoas e fez esse super esforço, seu trabalho está feito. Você tem que fazer parte da vida dessas pessoas todos os dias, seja através de um comunicado, seja através de um ethic share, como eu falei, que é um caso dividido pelo líder para falar: "Ó, continuamos trabalhando, conta com a gente", seja num pôster que você vai colar no restaurante, onde quer que eles estejam no campo. Então você tem que estar o tempo todo alimentando e criando um vínculo com essas pessoas. Maravilha. E parece que vocês também chegaram a criar um modelo interno de resolução de conflitos, ou seja, um caminho para tratar possíveis problemas e conflitos antes que eles escalem, né? Você podia falar um pouquinho sobre isso? Ah, esse é o novo no é o nosso novo filhote, Emerson. A gente começou a jornada, depois de criar essa intimidade com as pessoas, muito focado em prevenção de assédio moral e sexual, né, porque eram temas que chamavam muito a nossa atenção em termos de volume no nosso site nos nossos sites. E aí fizemos muitas campanhas em torno disso, os nossos níveis diminuíram abruptamente, então a gente conseguiu uma redução gigantesca do número de casos, a ponto de chegar num valor muito equilibrado, muito coerente, até muito menores do que o mercado competidor. Mas a gente começou a perceber um aumento no volume de casos relacionados a conflitos do dia a dia. O Emerson gritou comigo numa reunião, foi desrespeitoso. E aí a gente começou a estudar essas questões, porque por que as pessoas estavam procurando o helpline para relatar temas como esses que são do dia a dia e que elas mesmas poderiam estar resolvendo ou com a ajuda do líder local. Por que usar o helpline? E aí a gente começou a estudar, inclusive estudar neurociência, uma série de outras coisas, né? Migrar para uma área da psicologia para entender a parte comportamental. E a conclusão foi: essas pessoas criaram confiança no canal para resolver problemas de maior complexidade. E aí, por que não vão me ajudar para resolver esse problema de menor? Existe uma questão cultural de evitar conflito. As pessoas não querem chegar para o Emerson, a Gabi não quer chegar para o Emerson e falar assim: "Cara, você gritou comigo e eu fiquei desconfortável com isso". Ela prefere usar a estrutura do compliance para fazer isso. Só que ela esquece que ao usar uma estrutura dessa, né, para fazer o trabalho dela, ela está criando um ambiente muito hostil. Porque amanhã ela vai trabalhar com o Emerson e o compliance vai ter chamado o Emerson para falar: "Emerson, você gritou com a Gabi". Então ela esqueceu dessa parte, né, ao invés de e com certeza o Emerson vai falar assim: "Ô Gabi, por que que você não falou comigo? Por que que você foi chamar o compliance pra tomar uma puta carcada?" Desculpa aqui a expressão, mas por que que você chamou o compliance se você não poderia ter chegado para mim e falado: "Poxa, eu não gostei do jeito que você falou comigo"? Né. Então, por que que a gente começou a estudar tudo isso e se enfronhar muito nessa coisa da resolução do conflito? Porque as pessoas estavam usando o canal inadequadamente para temas de menor complexidade, mas que não podem ser ignorados, porque o conflito de hoje é o assédio de amanhã, tá. Então a gente Maravilha. criou uma maneira de interagir com líderes, interagir com o RH e lidar então com essas questões, conscientizando também os usuários. Sim, não, espetacular, espetacular. Eu tenho duas perguntas que eu queria ouvir um pouco da sua visão.
uma em relação aos multiplicadores, né? Nenhuma área de controle tem gente o suficiente para vigiar operações de milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil todo, pelo continente. E você apostou em multiplicadores. Na sua visão, o que faz uma rede dessas funcionar tão bem e o que transforma ela em teatro corporativo? Ai, muito boa pergunta. Emerson, é assim, para que essas pessoas se sintam conectadas, porque veja a beleza desse projeto. Essas pessoas têm suas funções e elas voluntariamente escolhem ser champions. Elas não ganham por isso, elas não, elas, óbvio que têm um reconhecimento interno, mas elas usam mais tempo do dia delas para se dedicar a isso, além do que elas já fazem. Então, a grande pergunta é: como é que a gente mantém essas pessoas engajadas, curiosas e querendo fazer essa função, apesar de tudo que elas já têm que fazer? Veja que essas pessoas também, elas são de qualquer nível hierárquico, menos liderança, RH e jurídico. E a explicação é simples: liderança, RH e jurídico são champions por natureza. Então eu tenho desde operador de fábrica, coordenador de manutenção, todos os outros cargos dessa função. E para que a gente mantenha essas pessoas engajadas, unidas, né, e olhando um único objetivo para realmente servir como um controle, um multiplicador, a gente tem reuniões mensais. E nessas reuniões mensais a gente explica toda a estratégia de compliance global com transparência. A gente conta os casos que estão rolando no site onde eles atuam para dizer: olha, na sua supervisão aí, é isso que está acontecendo. E como é que a gente vai fazer para melhorar isso? Onde você tem força de atuação, né? E, além disso, a gente premia essas pessoas. Então, essa questão da premiação, ela é chave para o engajamento, igualmente. A gente premia, a gente valoriza, essas pessoas têm essa função no programa de desenvolvimento delas, elas recebem treinamentos sobre psicologia, sobre compliance, então isso enriquece o currículo delas para onde quer que elas vão. Então é assim que a gente consegue manter, muito rapidamente, né, aqui explicando, essas pessoas engajadas e fazendo a diferença. Maravilha, excelente. E uma última pergunta, talvez muito mais uma reflexão sobre a sua visão. O Brasil é um dos países que mais judicializa, né, as relações de trabalho no mundo, e boa parte Sim. disso nasce de conflitos que não foram medidos a tempo. Na sua visão, por que as empresas, ou existe uma cultura, né, que ainda prefere pagar litígios a construir uma mediação interna, a pensar de forma mais proativa antes, né, que, enfim, os conflitos acabem escalando? Olha, eu acho que tem basicamente 2 tipos de pensamento, né. Um pensamento em que bota no preço essa questão da judicialização, então eu vou seguir sabendo que será assim, eu boto isso no meu preço e eu vou seguir assim, porque dentro da minha estratégia isso faz sentido. E eu acho que tem um outro lado, que é a empresa que está começando, né, ou que já começou uma jornada de entender que ética e integridade caminham junto ao negócio. Elas não são um elemento para o negócio, mas elas caminham lado a lado, que é o que acontece hoje aqui na Singenta, por exemplo, né. E quando a empresa entende isso, ela vai ver o quê? Resultados de inovação muito mais expressivo, pessoas motivadas, diversidade e inclusão, e aí você começa a falar de uma agenda muito moderna, né, e que faz muito sentido, mas que muitas empresas usam só no diálogo, mas não aplicam verdadeiramente. E quando isso não é aplicado, obviamente você vai ver essa conta refletindo na justiça do trabalho, eventualmente em ações em que clientes e parceiros acabam entrando contra a companhia. Você vai ver isso refletido nos seus números e mais, né? Além de se preocupar com o número hoje, a gente tem que se preocupar muito com reputação, né. Não importa também que você esteja
eu tenho o dinheiro, tá na conta, eu vou pagar. Mas e aquilo que é refletido na mídia, aquilo que os meus parceiros entendem da forma como eu atuo, se eu sou consciente ou não sou consciente, se eu cuido das minhas pessoas ou não cuido das minhas pessoas, né? Então, eu acho que a gente migra, e felizmente isso é um movimento que eu acho que é sem volta, para um ambiente de valorização das nossas pessoas e de preocupação com as nossas pessoas enorme. Veja aí a NR1, né, que hoje tem como componente dela temas de compliance, temas de qualidade de vida, né, dentro do trabalho, equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, o estado mental das pessoas. Então, mesmo as empresas que hoje não estão tão interessadas, elas de alguma maneira vão ter que chegar nesse lugar, né? Mais tarde, menos ou mais tarde, elas vão chegar nesse lugar, que é exatamente o que aconteceu com o compliance, né? A gente tinha uma visão de compliance que é assim, tem o código de conduta, tem o meia dúzia de política, tem um canalzinho lá, tem o compliance. Hoje a gente sabe que a gente não está falando de documento, a gente não está falando de papel, a gente está falando de cultura. Então, hoje ter compliance é ter cultura, né? Felizmente, é ter uma coisa que funciona, é aquilo que você falou. Todos esses cases que a gente promoveu são cases que vão muito além de você ter um programa robusto. Eles fazem parte, é um programa que faz parte da vida das pessoas verdadeiramente, né? Faz bastante sentido, Gabriela. Bom, eu agradeço demais o seu tempo. Obrigado por compartilhar um pouquinho, né? Nosso objetivo aqui é literalmente conhecer as pessoas, né, que estão por detrás de operações, de decisões e de projetos como esses que você mencionou para gente. Então, obrigado por compartilhar e parabéns também, né, por ser uma das top 50 executivas destaque do ano em Jurídico Compliance. E né, vai ser um prazer ter você com a gente também no nosso encontro, que acontece dia 15 de setembro. Se você tiver agenda, puder participar com a gente, vai ser um prazer receber você lá. E, mais uma vez, eu te agradeço aí por toda a contribuição. Muito obrigada, Emerson. É um enorme prazer falar desse tema. Eu sou uma apaixonada por compliance e por esse trabalho, e eu de verdade espero que a gente consiga aí sempre contaminar as pessoas, né, com esse bem que o programa traz para a vida das pessoas dentro e fora da empresa. Um grande abraço para você e com certeza estarei lá. Maravilha, perfeito. Muito obrigado, você que nos acompanha também. Seguimos com os próximos quadros e espero ver você com a gente lá no evento. Um abraço, até mais.